You know, I'm not going to deviate, so it's fine. We just need to know we are living in a very prophetic moment. Nós precisamos saber que estamos vivendo num momento muito profético. So let me just refer to one more prophet. Well, not just one more, but just another prophet, Isaiah. Eu quero falar de um outro profeta, o profeta Isaías. To chapter 11. Isaías 11. Now, Isaiah is not like Ezekiel. Isaiah prophesied long before Ezekiel. Isaías não era como Ezequiel, ele profetizou numa outra época, bem antes de Ezequiel. Isaiah was probably a member of the royal family. Somewhere in his line, he came down from King David. Isaías provavelmente era da linhagem do rei Davi, membro da família do rei Davi. And so he lived in Jerusalem, and he lived right around the royal court of the kings. Ele vivia em Jerusalém, provavelmente bem próximo à corte real. So he's the first major prophet that we know, that came after somebody like Elijah and Elisha. That was way before him. But the major prophet under the kings. Isaías foi o primeiro grande profeta, bem depois da época de Elias e Eliseu, mas ele foi o primeiro profeta que viveu nesse tempo dos reis, do reino dividido. And so he starts, when he's writing Isaiah chapter 11, the king at that time is King Hezekiah. E esse capítulo 11 de Isaías, ele recebeu essa profecia durante o tempo do rei Ezequias. And so in Isaiah 11, he prophesies about the coming Messiah. E nesse capítulo 11, Isaías está profetizando do Messias que viria. Isaiah probably prophesies more about the coming Messiah than any other prophet. Provavelmente Isaías foi quem mais profetizou a respeito da vinda do Messias. So I did a series on this subject, but I can't go into it very deeply now because of time. Eu já fiz uma série de estudos sobre esse assunto, sobre esse profeta. Eu não posso entrar agora por causa de pouco tempo. But pertaining to our subject, this first of the two great miracles that we're seeing with our own eyes, I want to read Isaiah chapter 11, verse 11. Então, sobre esse assunto que estamos falando, o primeiro de dois grandes sinais que Deus tem dado, eu quero ler aqui em Isaías 11. So he says, I have it in my notes, but I'm going to read it straight off the page of the Bible. Está aqui nas anotações, mas eu vou ler diretamente da Bíblia. He says, on that day, that the nations, in that day, the nations will resort or turn to the root of Jesse. Versículo 10. Naquele dia, a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos. Who's the root of Jesse? Quem que é a raiz de Jessé? Of course, Jesse's offspring was David, King David. O descendente de Jessé era o rei Davi. But this reference is really to the Messiah, not to King David, because King David has been now gone for a very long time. Então, nessa época, o rei Davi já tinha falecido há muito tempo, então essa profecia se refere à vinda do Messias. So he calls this person the branch in verse 1 of chapter 11. No versículo 1, ele chama essa pessoa do ramo, And he calls him the shoot that will spring forth renovo que vai frutificar, que vai brotar from Jesse. De Jessé. And here in verse 11 he says the nations will turn to or resort to the root of Jesse. E no versículo 10 ele fala, naquele dia as nações, vai ser como uma bandeira, a raiz de Jessé será uma bandeira, os povos afluiriam para ele. And he will stand as a signal or a banner or an ensign for the peoples. E ele será como uma bandeira para onde as nações recorrerão. And his resting place, this root of Jesse, his resting place will be glorious.
E o seu lugar de descanso para essa raiz de Jessé, o seu descanso será glorioso. So let me just stop here for a moment because there's some important issues here in Hebrew. Vamos parar aqui um pouquinho porque precisamos olhar algumas questões importantes na língua original, no hebraico. So the nations in Hebrew is goyim. You may have heard that word before. Essa palavra nações, as nações em hebraico é goyim. And it refers to the nations, not to the peoples of Israel. Essa palavra se trata das nações, não ao povo de Israel. So we could say it refers to Gentiles and not Jews. Então podemos dizer que se refere a gentios, não a judeus. So God says, I will raise up the root of Jesse and he will become a signal or a banner, but I'm going to tell you what the Hebrew word is. Go ahead. Então ele fala assim que ele vai levantar a raiz de Jessé como uma bandeira, um estandarte, mas eu vou dizer o que é essa palavra. The Hebrew word is nes, like Nescafe. Nes. A palavra no hebraico é nes, como em Nescafé. And it means miracle or sign. Essa palavra significa milagre, sinal. So God says, I will raise up the one who is coming out of the loins of Jesse, out of King David. Deus está falando, eu vou levantar alguém que vai sair da descendência de Davi. He will be a miracle sign, and the nations, the Gentiles, will turn to him. Ele vai ser como um sinal, como um milagre, e as nações se virão para ele. So, are we seeing any of that? Estamos vendo alguma coisa assim? There are over 2 billion people today who call themselves Christians and are following the root of Jesse. Há 2 bilhões de pessoas hoje que se chamam cristãos, que estão seguindo a esse homem que é raiz ou descendente de Davi. Okay, so that's been going on for a while, so nobody's noticed it very much. Isso está acontecendo há muito tempo, então ninguém está prestando muita atenção para esse fato. But here, the next verse, verse 11, is the one I want to focus on. Agora, o próximo versículo, que é o versículo 11, é o versículo que eu quero chamar mais atenção. Then it will happen in that day Naquele dia, that the Lord will again, for the second time, o Senhor estenderá de novo, pela segunda vez, with his own hand, estenderá a própria mão. he will extend his hand to the remnant of the people of Israel, and he will bring them back to Ele the vai land. estender a mão para o remanescente do seu povo e vai trazer de volta. Okay, I'm going to stop here for a moment because this is very important. Então eu vou parar aqui um minuto para focar nisso, porque é muito importante. One of the reasons I referred to Jeremiah and Ezekiel is because that was the first great dispersion. Uma das razões que eu me referi agora a Jeremias e Ezequiel é que na época deles é que foi a primeira grande dispersão. But the people came back before Yeshua's day. Então o povo depois do cativeiro voltou antes da primeira vinda de Right? Yeshua. They came back, right, with Nehemiah, and Haggai. We find the prophets, I mean, that was a little bit later with Haggai and Zechariah, but with Nehemiah and Ezra, they came back to the land of Israel, 50,000. Nós temos o registro disso na palavra, que o povo voltou com Esdras e Neemias. Naquela época, eles voltaram para a terra. So that was the first time that God extended his hand after the Jeremiah's prophecy of 70 years of dispersion and brought the people back. Então essa foi a primeira vez que Deus estendeu a mão, depois das profecias, de Jeremias, tudo, Deus trouxe o povo de volta. Naquela ocasião, foi a primeira vez. And so people of Israel were back in the land of Israel, and that's where Yeshua was born. E aí o povo voltou para a terra de Israel e foi lá que Yeshua nasceu. Where was Yeshua born? Anybody know? Onde Yeshua nasceu? Alguém sabe? Did somebody say Bethlehem? Bethlehem. Bethlehem, Ephratah. Belém, Efratá. Do you know that Bethlehem was a completely Jewish city when Yeshua was born? Belém era uma cidade totalmente judaica quando Yeshua nasceu.
The Messiah could not be born in Bethlehem today. Hoje não daria para o Messias nascer em Belém. It's completely Arab É uma cidade totalmente árabe, and majority Muslim. maioria muçulmana. The Messiah could not be born. Not one Jewish person lives in Bethlehem. Hoje não tem um judeu que mora em Belém. Então não daria para o Yeshua nascer lá hoje. So, just to let you know, prophecy was fulfilled when Yeshua was born in Bethlehem. Então a profecia se cumpriu na época que Yeshua nasceu, porque ele nasceu onde o profeta falou que ia nascer. So, when is the second time that God speaks through Isaiah? The second time I will bring you back to the land. When is Agora, it? quando é esse texto que fala aqui? Isaías está falando assim: o Senhor estenderá a mão a segunda vez. Quando é essa segunda vez? So the first time was 2,500 years ago, 2,500 years ago. A primeira vez depois do cativeiro foi há 2.500 anos. And during that first return, Yeshua was born. Então, depois daquele primeiro retorno, Yeshua nasceu. I should say after that first return, Yeshua. Depois desse primeiro retorno. And then, has there been another return since then? Já houve algum outro retorno depois dessa época? No, the Romans took the Jews out of the land. Os romanos tiraram os judeus da terra And we haven't been back. e não voltamos. We couldn't go back. We were spread around all the countries, all the different lands of the world. Nós fomos espalhados por todas as nações do mundo. You can find Jewish people almost everywhere on the earth Você vai encontrar judeus em quase todos os países da terra, because of the dispersion. por causa da dispersão. So God says, now, for the second time, I'm going to stretch my hand out and bring the remnant of the people back to the land. Mas Isaías está falando assim: pela segunda vez eu vou estender o meu braço, a minha mão, e vou trazer o povo de volta. I want you to see we are living in the day of prophecy being fulfilled right in front of our eyes. Eu quero que você perceba que nós estamos vivendo nos dias em que a profecia está sendo cumprida diante dos nossos olhos. Amen. Almost half of the known Jewish people who live on the earth today now live in the land of Israel. Praticamente a metade de todos os judeus conhecidos, que sabemos quais são os judeus, quase metade dessa população mundial hoje vive em Israel. And that has happened in the last 100 years. E isso aconteceu nos últimos 100 anos. So I discovered something interesting. You know, you've heard about the year of Jubilee. Eu achei algo bem interessante. Vocês já ouviram falar do jubileu, do ano do jubileu? Jubilee takes place every 50 years. O jubileu acontece a cada 50 anos. So during the 50 years, there are sabbatical years, which is once every 7 years. Durante esses 50 anos, existem anos sabáticos, que é a cada 7 anos. So you count up, and this is from the Torah, but you count up 7 of those sabbatical years, and it comes out to be 49. Então, isso está na Torá, você conta 7 anos sabáticos, dá 49 anos. And God says in the Torah, on the 49th year you shall declare a jubilee for the 50th year. E aí Deus ordena que no 49º ano vocês vão declarar, vão proclamar o 50º ano, que é o ano do jubileu. So what happens during the year of Jubilee? E o que acontece no ano do jubileu? Slaves, any Jewish slaves are set free. Qualquer escravo judeu era liberto. This is according to the Torah. Isso de acordo com a Torá. Any Jews who have been in debt and could not pay their debt now are debt free. Qualquer judeu que tivesse dívida, The debts are forgiven. Todas as dívidas eram perdoadas. And what happens, thirdly, is they get to have the land of their fathers back. E a terceira coisa que acontecia é que a terra dos pais, a terra de herança
dos pais era devolvida para eles. So if they lost their land because they got into debt and they became slaves, so everything now is forgiven and their land is returned to them. Então, se eles tinham perdido a terra, a herança por causa de dívida, ou se estivessem em trabalho escravo, então tudo era perdoado e tudo voltava como era antes. Personally, I think Yeshua declared the Jubilee when he came. Pessoalmente, eu entendo que Yeshua proclamou o ano de jubileu quando ele veio. He says, I've come to set the people free, to set the captives free. Ele diz que eu vim para libertar os cativos. He's also quoting from Isaiah. E ele também estava citando uma referência de Isaías. So I think he was declaring he says the year of the Lord, but I believe it's the year of Jubilee. Ele falava que estava proclamando o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor, mas eu creio que era o ano do jubileu. So here's something interesting. If we count, don't hold me to this math, but this is a rough count if we calculate from the first return from Babylon. Então, eu vou fazer uma estimativa, não é nada assim muito precisa, mas se nós contarmos a partir do primeiro retorno de Babilônia, when the people would consider that a Jubilee year because they were returning to the land and they were getting their land back. Eles poderiam considerar isso um ano de jubileu, porque o povo estava voltando, eles tinham perdido a sua terra, estavam voltando para a sua terra. They were being set free. The Babylonians took them as slaves, but now the Persians were setting them free. Eles tinham sido escravizados pelos babilônios, mas agora os persas estavam os libertando. So that took place about 2,500 years before the return of the people to the land today. E isso aconteceu mais ou menos 2.500 anos antes desse retorno do povo na nossa geração. And this is not exact math. Isso não é um cálculo exato, não estou fazendo, but it's roughly in the area. mas estamos fazendo uma estimativa, é uma coisa aproximada. So we might be living in the time of the 50th Jubilee, which is the Jubilee of Jubilees. Então, isso pode ser o 50º jubileu, então seria o jubileu dos jubileus. And would it be possible that the Lord might choose the Jubilee of Jubilees to return? E não seria possível que o Senhor escolhesse o jubileu dos jubileus para voltar? It's possible. É possível. So we are living witnesses of the first sign or the first miracle that I'm talking about in terms of the two miracles. Então, eu estou falando de 2 milagres e nós somos testemunhas vivas deste primeiro milagre. So let me go to miracle number 2 before you fall asleep with miracle number 1. Então, vamos para o milagre número 2, antes de todo mundo dormir com o primeiro milagre. Sign number 2. Então, nosso segundo sinal. What was sign number 1? Anybody remember sign number 1? Alguém ainda consegue lembrar o primeiro sinal? This is a test, a pop quiz. Esse aqui é um testinho rápido. The sign number 1 is Primeiro sinal, the people of Israel have now returned to the land of Israel. o povo de Israel já voltou para a terra de Israel. Okay, got that? Então, It's going to be on the test. Isso vai cair na prova, hein? Sign number 2, miracle number 2. Agora o sinal, o milagre número 2. The people now, today, we're living in it. The people of Israel are returning to the Messiah of Israel. E isso também está acontecendo hoje. O povo de Israel está voltando para o Messias de Israel. We're living, it's before our eyes right now. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. When I came to faith in Yeshua, maybe it was like 45 years ago. Quando eu cheguei à fé em Messias, que isso faz uns 45 anos. I'm only 46, so I was 1 year old. Eu só tenho 46 anos, então eu só tinha 1 ano de idade nessa época. No, I'm just teasing. When I came to know the Lord by faith 45 years ago, I knew every other Jewish believer in the United States.
Quando eu vim a ter fé em Yeshua, naquela época, eu conhecia todos os judeus que tinham fé no Messias nos Estados Unidos inteiro, eu conhecia todos. There weren't very many of us. Não havia muitos de nós. A remarkable survey has just come out that I'm going to tell you about in just a moment, but I'm going to wait for just a moment. Tem uma pesquisa maravilhosa, mas eu vou falar daqui um pouquinho. So the second sign or the second miracle is the people of Israel are now returning to the Messiah of Israel. Então esse é o segundo sinal, o segundo milagre, que o povo de Israel está voltando para o Messias de Israel. And this was prophesied. E isso também foi profetizado. And let me give you the name of the prophet. Eu vou dar a vocês o nome do profeta. His name is Rabbi Saul. E o nome dele é o Rabino Saulo. We call him the Apostle Paul. Nós o chamamos Apóstolo Paulo. He wrote most of the New Testament. Ele escreveu grande parte do Novo Testamento. And he wrote this in Romans chapter 11, verse 24. E ele escreveu isso em Romanos 11, 24. For if you, Israel, the Gentiles, if you Gentiles were cut out of what by nature is a wild olive tree. Então ele está falando com os gentios. Pois se tu fosse cortado da oliveira silvestre ou brava por natureza, and you were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, e contra a natureza fosse enxertado na oliveira cultivada, how much more will these natural branches be grafted back into their own olive tree? Quanto mais os ramos naturais não serão enxertados na própria oliveira. This doesn't sound like a prophecy, but it is a prophecy. Talvez você leia isso e não pense que é uma profecia, mas é uma profecia. We are living in the day now when the natural branches are being grafted into their own olive tree. Nós estamos vivendo nos dias em que os ramos naturais estão sendo enxertados na sua própria oliveira. But you know, there's a little bit of a conflict. Mas tem um pequeno conflito aqui. Because a lot of people that call themselves Christians that I know, há muitas pessoas que eu conheço que se chamam de cristãos. They say, "Wait, what are you talking about? This is my olive tree." Eles estão falando assim, do que você está falando? Essa oliveira é minha, é nossa. And so they have replaced, I'm not going to talk about replacement theology tonight, just touch on it. They have replaced Israel and they call themselves the new Israel. Eu não vou falar sobre teologia da substituição, mas eu vou dar um toque assim. Eles substituíram Israel com a sua própria oliveira, com uma outra oliveira. So those Christians, they don't see much prophetic significance in someone like me coming to faith in Yeshua. Esses cristãos, eles não veem nada assim de profético, de milagroso em alguém como eu ter chegado à fé em Yeshua. Even though Paul writes in Romans 11, verse 11, ainda que Paulo tenha falado em Romanos 11, versículo 11, he says Israel has stumbled, ele diz, Israel tropeçou over the Messiah, no Messias, but not so much as to fall away, have they? Mas não para cair totalmente, não é? And Paul says, God forbid. E Paulo responde essa pergunta, fala assim, de modo nenhum. But because of their stumbling, you Gentiles have been given the gift of life in Yeshua. Mas por causa desse tropeço, vocês gentios receberam a oportunidade de ter o dom da vida. Why? Por quê? To make the Jewish people, Israel, jealous for their own Messiah. Para fazer com que o povo judeu sinta ciúmes de achar o seu próprio Messias. So, I said this morning, if Christians keep doing the same thing but expecting a different result, they're wishing the impossible. Eu disse hoje de manhã que se a igreja continuar fazendo a mesma coisa e querendo um resultado melhor, eles estão querendo uma coisa impossível. The result should be
making Jewish people jealous for our Messiah. O resultado que nós queremos é fazer com que o povo judeu tenha ciúmes para achar o seu próprio Messias. But unfortunately, history tells us that Christians have been very cruel to the Jewish people and pushed us away from the Messiah. Infelizmente, a história nos mostra que os cristãos têm agido de uma forma muito cruel com os judeus e têm nos afastado do Messias. In fact, they deny, if any one of us were to believe in Yeshua, they denied us the opportunity to live as believers in Yeshua and as Jews. Se algum judeu se convertesse, durante a história, esse judeu se negava a ele a oportunidade de continuar crendo em Yeshua e vivendo a sua vida de judeu. So you have the opportunity today to change the course of history. Agora vocês têm a oportunidade hoje de mudar o curso da história.